Falam que canceriano guarda rancor, a gente devolve. É menos sobre dizer não e é mais pensar em para o que eu vou dizer sim. Na verdade, eu falei quanta gente já transou. Eu usei essa palavra, sim. O que mais me incomoda é que muito influenciador esquece que toda profissão tem o seu ônus. E muito influenciador tá fingindo que não sabe que ônus é esse. Ah, eu fiquei com a Ariana, é maravilhoso. Eu penso, se ele não mandar mensagem é porque ele não tá afim. Então eu já vou... Louco, né? Eu devia fazer mais terapia, né? Você não acha? Fica aí, você que deu essa dica pra ela e hoje tá fazendo publi de jogo de aposta. Olha a Mari Palma aqui. Vitor de Castro aqui, no Na Palma da Mari. Eu já tava um pouco preocupada antes de começar aqui, porque o Vitor, ele sabe tudo sobre signos. Uhum. E aí você recebeu a lista ali das coisas que eu respondi pra ver se a gente tem algo em comum. Sim. Você já sabe meu signo, eu sou ariana e tal, ok. Parece que eu sou ariana pelas respostas que eu dei? Olha, parece principalmente que tem uma resposta, eu acho que tem uma pergunta que é assim, o que você gosta menos, ou o que te tira do sério, sei lá, e a resposta foi esperar, que é uma coisa assim que, né, todo mundo tem problema com espera, mas o ariano, o problema dele é maior. O que deve ser triste pra você, né, porque as pessoas são lentas e burras, e elas vão te fazer esperar, você que é uma mulher ágil, inteligente, etc. Então, assim, difícil a vida de Mari Palma. Mas eu não explodo assim, o ariano, ele explode? Sim. Eu não Você sou não dessas, explode. não. Você guarda internamente. Você tá assim numa fila e você fica olhando as pessoas e você pensa. Assim, internamente você xinga as pessoas. Você tá tipo assim. Sim, mas passa. Se fosse socialmente aceito, você já teria empurrado senhoras na fila de um banco? Ah, já. Eu e Já. Felipe Bragança, que participou do Na Palma da Mari, disse que não tem nada que ele odeia mais do que a pessoa que tá andando de grupinho na rua e ele quer andar rápido e a pessoa não sai da frente dele. É que ele não pega metrô, porque se ele pegasse metrô e visse a galera que anda com aquela malinha insuportável, que você vai andando e a pessoa anda como se a mala fosse uma criança, e eu pensava, não é uma criança, anda grudada em você, entendeu? Que é a mesma coisa de gente que anda com criança achando que a criança é dona do... Não é dona de nada, tira da minha frente. Vamos então, lá. ou seja, a gente já começou se entendendo nisso. A gente já se entende. Ótimo. Você é canceriano. Sou. A gente já vai falar sobre cancerianos também. Vocês que estão assistindo aí, se preparem. Não sei qual é o signo que vocês têm aí, qual o signo que vocês gostam, não gostam, mas a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Mas vamos ver o que mais a gente tem em comum aqui. Países que você amou: Inglaterra e Espanha. Espanha. Barcelona é o meu lugar no mundo, depois do Rio de maravilhoso. Janeiro. Sim. Eu acho Barcelona, assim. Eu gostei muito de todo lugar de todas as cidades que eu conheci na Espanha, mas Barcelona, então a gente já começa aí. Inglaterra não conheço, mas Espanha tem o meu coração. E é o momento chique aqui da conversa, né? Ai, Barcelona, gente, meu lugar no mundo. Ai, uma paella em Barcelona, não tem nada Um igual. vinho. Tem nada melhor do que andar pelo bairro gótico ali, tomando vinho e comendo qualquer coisa. Porque eles comem muito bem lá. Ai, que delícia. É uma Sim. pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva, sim. Tudo que me acontece... Tem uma frase que eu gosto que é: tudo o que te acontece te favorece se você não se aborrece. Então, bonitinho, né? Muito. De Vamos onde você ouviu tatuar? isso? Ah, sei lá. Minha mãe falava quando eu era criança, e aí eu não sei se é bíblico, não sei de onde vem. Eu amei. Mas eu amei também. Então, assim, eu sou uma pessoa positiva, é muito difícil eu ter algo que seja tão ruim a ponto de eu me entregar pra isso. Então, e eu acho que pessoas positivas tendem a vencer mais na vida. Porque mesmo nas derrotas, a gente tá ainda procurando qual que é o ponto onde eu posso me apegar pra fazer desse limão uma caipirinha gostosa, entendeu? E é tão corajoso ser positivo hoje em dia? Porque não tá fácil. E não engaja, né? Então, assim, ó, quando a gente é negativo, nossa, o engajamento vai lá no alto. Quanto mais você reclamar, Pois é. mais as pessoas vão perguntar o que tá acontecendo, mais seus amigos vão ficar preocupados. É todo tipo de engajamento. Quando você tá positivo, e hoje ainda que, tipo, a gente tá com o mundo acabando, né, assim, nas horas finais, né, eu me sinto um pouco violinista do Titanic, sabe? De tipo, pô, eu tô aqui tentando ser positivo, mas o ar de São Paulo é o pior do mundo. Olha, E eu tentando ser positivo, você entendeu? é muito difícil. Mas eu acho que a outra possibilidade, que é ser uma pessoa muito realista, ou muito fatalista, ou muito pessimista, não é pra mim, assim, tipo, eu nem gosto de gente assim. Você gosta? Você como Eu não gosto de gente que reclama demais também, não não. é? Que vê tudo
com um copo meio vazio, assim, eu O realmente... que não tem solução, solucionado está. Então, eu acho que Ele a vem com as gente... melhores frases, eu amo. Cara, eu sou assim, eu sou um para-choque de caminhão ambulante, entendeu? Eu tenho frases que eu não sei como é que eu não tenho um monte de frase tatuada. Eu topo uma com você, porque eu também não tenho muito... A gente acha um espaço nos dois A braços gente, não, aí, a gente acha um negocinho, uma frasezinha. Você tem alguma tatuagem escondida? Tenho. Eu tenho uma tatuagem bem aqui na virilha, que é dois homens fazendo coisas que eu gosto. Nunca ninguém viu? Assim, Várias ninguém... pessoas Não, não, viram. não, não, não. Nunca ninguém viu publicamente. Não, já viu também, assim, eu Já? já mostrei, eu não, assim, tirando o resto, eu já mostrei tudo, não tem problema. Eu não tenho, diferente de uma resposta que você deu aí, que tipo, o que é mais difícil, lidar com a exposição. Eu nasci exposto. Sério? Já nasci. O primeiro. Eu sou ator, né? O primeiro personagem que eu fiz foi Jesus na manjedoura. Então eu tinha 6 meses, não sabia nem o que eu estava fazendo. E a minha mãe, tal qual o pai de Larissa Manoela, me colocou para fazer algo muito criança. Entendeu? A diferença é que eu sempre tive dinheiro para comprar um milho, um mate. E qual foi o momento que você começou a ter consciência de que você gostava da exposição? Porque com 6 meses, obviamente, não. Não. Mas qual a sua Então, lembrança daquele momento que você fala, tá, eu gosto disso? Cara, eu acho que foi muito natural, porque na primeira infância, sei lá, maternal, essas séries que são antes do pré, eu já fazia as brincadeiras todas, eu já andava com o grupinho que, a gente vai ter uma apresentação da escola, alunos precisam dançar. Sabe, era sempre eu, assim, muito a criança viada, aparecida, que tava sempre com a galera do teatro da escola. Aí tem uma apresentação que alguém tem que ir lá para entregar um negócio pro prefeito. Era eu Eu que amei. falava, me deixa. Então, eu acho que, assim, para mim foi muito natural. E eu venho de uma família que a minha mãe é muito parecida, entendeu? Então, a minha mãe sempre teve essa, que ela fala assim, olha, o dia que eu morrer, se você quiser saber se eu morri mesmo, coloca o microfone do meu lado. Se eu não pegar, é porque, de fato, eu fui de caixão e vela preta. E eu também sou assim, entendeu? Então, por um momento foi um problema na minha vida, porque as pessoas que são extrovertidas e aparecidas, a gente também é mal lido, né? Tem gente que acha que a gente... As pessoas que têm muito ego, elas pegam isso pra elas. É um grande problema, você tá querendo se aparecer mais que os outros. Não. É que se a sua estrela não brilha, não apaga a minha, entendeu? Mais uma Então, frase. acho que foi mais uma frase. Eita, Yes. nós, eu falei. Eu amei, A gente podia fazer uma contagem no final, né? Quantas vezes eu usei frases que você mandaria no depoimento do Orkut? Orkut, bons tempos. Só Bons quem viveu tempos, né? sabe. Só Talvez quem você viveu. que esteja aí desse lado não saiba o que é isso, mas a Não. gente foi feliz. A gente foi feliz. Pior conselho que já recebeu, tem uma informação aqui. Segue a profissão que dá mais dinheiro. Sim, porque é isso, né? Eu fui ser ator, né? Então, assim, é um negócio que... Eu acho que foi o pior conselho, mas ao mesmo tempo eram pessoas sábias. Elas tinham uma sensatez por trás desse pensamento. Mas a gente não tem que escolher a profissão que dá mais dinheiro. Primeiro porque não é só a profissão que vai te trazer dinheiro. É muito mais também sobre a sua postura como profissional. Então, muito louco você falar, então toda pessoa que faz medicina vai ganhar dinheiro? Toda pessoa que se formar em engenharia da computação vai ganhar dinheiro? Não necessariamente. Mais dinheiro que atores? Sim. Mas quer dizer que vai ser rico? Não. Então, eu recebi muito esse conselho e ainda bem que em casa eu não recebi esse conselho. Então, eu que era muito filhinho de mamãe, assim, tipo, ai meu Deus, o que você acha que eu devo fazer? A minha mãe falava, você não quer ser ator? Você tem que ser ator. Mas você tem que saber que vai ser difícil. Porque quantos atores você conhece que não são os famosos e têm dinheiro? Ou seja, ela estava certa, entendeu? Mas ela não me desencorajou a seguir o que eu queria seguir. Ela só foi a realista da relação. Então, eu acho também, assim, alguém tentou fazer com que você não fosse jornalista? Tentou fazer com que você entrasse em outra... Quando eu falei que eu queria ser jornalista, muita gente também falou que não dava dinheiro. É sempre esse o objetivo, né? E onde estão essas pessoas, né? Às vezes a gente Fica aí a encontra... dica, entendeu? Fica aí, você que deu essa dica pra ela e hoje tá fazendo publi de jogo de aposta. Olha a Mari Palma aqui. Às vezes a gente encontra na rua. Você já encontrou alguém na rua que já te desencorajou, falou alguma coisa assim, e você, tipo, oi? Não, e aí é isso, né? Tem uma frase que eu vi numa série que chama Hunters, aí tem o Al Pacino, ele fala, a melhor vingança é a gente viver bem. Aí eu fiz, realmente. Não, o sucesso é a melhor... Mais uma frase. O sucesso também é uma ótima vingança, né? Porque é isso, eu não corro atrás do meu sucesso
porque eu quero me vingar de alguém ou de um pensamento. Eu corro atrás porque eu quero correr atrás, é isso que eu desejo pra mim. Mas quando a gente vence, eu fico pensando, deve ser muito difícil não gostar de Mari Palma e ter que ver ela em todos os lugares, entendeu? Então, assim, sinto muito. Me desencorajou? Ah, olha o que eu fiz com esse limão azedo que você me deu. Maravilhoso. E vem cá, a atuação entrou na sua vida com 6 meses. E de que maneira a atuação te ajudou quando você entrou na internet? Em todas. Na verdade, eu só entrei na internet porque eu queria ser ator da Globo. E aí eu queria fazer coisas interessantes que me dessem dinheiro, era isso que eu estava buscando. E que me dessem oportunidades de ser um ator aí que poderia ter muitos projetos. Só que quando eu saio da universidade, eu começo a fazer, que eu fiz artes cênicas, eu comecei a fazer os testes, eu sentia que a galera era muito homofóbica, assim, muito resistente a você ter, é um ator gay. Primeiro eu tinha que interpretar um personagem hétero pra fazer um teste, sendo que, na verdade, no teste a pessoa te bota na frente de uma câmera e fala, seja você mesmo. Como é que eu vou ser eu mesmo se você também tá pedindo pra eu não desmunhecar e pra eu não parecer gay? Sendo que é boa parte de quem eu sou, mas... E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, acho que eu tinha que ir pra internet. Isso lá em 2014. E aí eu comecei pra poder, um dia, chegar no lugar de poder fazer testes sem que as pessoas levassem a minha sexualidade em consideração. Então, a minha motivação foi graças ao teatro, graças à atuação. E, além disso, eu descobri que eu ser ator ajuda muito na criação de conteúdo. Muito, muito. Tanto na frente da câmera mesmo, essa questão da gente ficar mais desinibido, da gente saber como se portar, o que falar, como articular as palavras, etc. Mas também na própria criação mesmo, porque a gente que é ator, quando você é ator de teatro, você se acostuma a produzir tudo. E a internet, ela te obriga a fazer isso também. Então, por mais que você tenha uma produtora, é você que tem que estar correndo atrás. E às vezes é isso, às vezes é você que está lá montando um softbox de iluminação para você poder gravar, é você que tem que entender um pouco, como é que essa edição vai acontecer. Então, esse pensamento macro de produção eu ganhei no teatro. Uhum. Então, acho que o teatro ele me ajuda em tudo, assim, em tudo. E eu arrisco a dizer que o teatro ajuda todo mundo. Você que falou que é uma pessoa introvertida, que eu né, vi lá a sua resposta, né? Que é claro que eu não coloquei, porque ao contrário de Mari Palma, eu, pelo amor de Deus. Mas para pessoas introvertidas é ótimo o teatro, mesmo que a pessoa nunca trabalhe com a arte cênica. Mas, pô, é legal você saber como se posicionar na frente das pessoas, entendeu? Como usar a sua voz, como também perder a timidez pra você não chegar num lugar e ficar, tipo, muito escondido, entendeu? Fala, desculpa. Ainda mais se você for trabalhar numa área que você precisa ter contatos, você precisa chegar num lugar, conversar com as pessoas, você precisa, minimamente naquele espaço, aprender a ser desinibido. Então, acho que o teatro ajuda muitas pessoas. No meu caso, foi chover no molhado, né? Mas eu agradeço até hoje o fato de ser ator, sim. Já Só me me deram essa ajuda. dica do teatro mesmo. Nunca fui, porque só de pensar isso minha mão sua. Então, você tá vendo? Aí chega uma hora, amiga, que é isso? Chega uma hora que alguém vai falar um negócio, agora você vai ter que imitar uma onça. Entendeu? Porque é isso, é o começo do teatro, depois não. Mas quando você começa a fazer, é animal, árvores, objetos inanimados, entendeu? Coisas assim que você tem que ir, e é exatamente pra você perder primeiro essa vergonha. Da pessoa virar pra você e falar, ruge. E aí você tem que rugir. Você precisa perder essa vergonha. Então, é o primeiro passo. Porque quando você aprende a ser uma pessoa que alguém vira e fala, imita uma galinha, você faz assim, cara, juro, tipo, é uma porta de entrada pra drogas muito maiores, entendeu? Até chegar o momento que você tá na frente de um auditório lotado. Mas é louco, porque você já passa por tudo isso, entendeu? Sem ter essa bagagem do teatro. Então, de alguma maneira, você também, Mari, encontrou dentro de você ferramentas pra esconder essa timidez, ou pelo menos pra, naquele momento, conseguir segurar a mão suada. Mas eu imagino que cada vez que você vai falar com o público. É difícil, mas eu desenvolvi estratégias, é isso. Você aprende a lidar, porque o que eu faço hoje é o que eu amo. Então, pra fazer o que eu amo, eu preciso lidar com algumas características. Mas assim, acho que é por isso que eu fui pro jornalismo e não pra atuação, porque o jornalismo, ele é um pouco, você não é o centro da atenção naquele momento. Uhum. Apesar de que hoje as pessoas também se interessam pela figura do jornalista, né, com a internet e tudo mais, mas ser o centro das atenções sempre foi algo que me incomodou um pouco, assim, sabe? Aquela sensação de, gente, não.
Não falem sobre mim, socorro. Tem uma cobrança menor também do jornalista dele não precisar. É. Porque o ator, teoricamente, ele também não teria que ser o centro. O centro é o texto, o centro é o trabalho que está sendo feito, né? O centro das É. atenções. Mas as pessoas também têm essa coisa de como o ator é um artista, e a gente tem essa coisa de julgar o artista em muitos níveis, entendeu? Que é o que não acontece nas outras áreas, que no caso do jornalismo, não. A gente está muito mais interessado na sua opinião ou naquela informação que você está trazendo. Mas hoje, né, Mari Palma é uma jornalista celebrity. Eu amei. Vamos trazer o Vitor mais vezes? Vamos, pra eu Tá poder sendo puxar ótimo seu pra mim. saco. Ótimo, gente. Me deixa ali no canto, ó, igual o Louro José. Eu vou- chego só pra puxar o saco. Se você esquecer uma palavra, eu te trago. Eu esqueço sempre, eu troco palavras, então você pode me ajudar. Tá bom, Nesse ótimo. sentido. Ótimo. Nossa, mas você falando sobre isso, sobre como as pessoas se interessam pela vida do artista, é muito louco isso, né? Porque transcende o seu trabalho, muitas vezes. As pessoas começam a se interessar por outras coisas que não deveriam causar interesse. Que, por exemplo, sua vida pessoal. Seu casamento, Isso seus já te filhos. incomodou? Cara, isso não me. Não é que. Já me incomodou, sim. Sendo sincero, me incomoda muito. Me incomoda muito porque, às vezes, eu simplesmente não estou interessado em expor determinadas coisas, ou também não quero que. Pô, eu penso assim. Sei lá, eu tenho ao todo, deve ser, sei lá, 6 milhões de seguidores. 6 milhões de pessoas interessadas no meu casamento. É como se eu tivesse 6 milhões de pessoas dentro da minha casa, sabe? E eu tenho que dar satisfação para 6 milhões de pessoas e falar assim: desculpa, não. E por isso que eu odeio quando as pessoas vêm falar assim, ai, né? Tem uma parte do público, ai, quer ser famoso, mas não quer dar satisfação. Sim, quero ser famoso e não quero dar satisfação. E eu acho que isso também tem que ser respeitado, porque a gente tem um trabalho. Lógico, tem gente que é famosa por ser famosa e a pessoa é famosa por mostrar a vida dela. Mas não é o nosso caso. Então, assim, tipo, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, a gente zela bastante por esse nosso ofício. Então, isso pra mim é o que devia interessar mais. Você não devia estar perguntando se eu tô saindo com alguém. Você devia estar perguntando, ai, você vai estar em algum programa? Você vai estar apresentando alguma coisa? A gente vai te ver onde? Porque, pô, é isso que eu tô mostrando. Eu entendo até a gente, porque é uma curiosidade que todo mundo tem, não é só o público e nós. Eu também sou público. E eu também tenho uma curiosidade de saber, pô, será que fulana voltou com fulano? Será que... ai, nossa, como será que tá sendo a viagem de fulano na Inglaterra? Mas o que eu faço com essa curiosidade? Eu preciso entender também que eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, o que a pessoa tá vivendo na vida dela, se ela quiser contar ou se ela não quiser contar, é um direito dela. E também, se ela tá fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu posso continuar gostando do seu trabalho, apesar de achar que você devia viajar menos. Entendeu? Porque, assim, você vai viajar o quanto você quiser. Entendeu? Então, isso me incomoda. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a gente precisa lidar com isso. A exposição, ela traz isso. Então, eu levo menos isso para terapia hoje. Eu já levei. Mas eu levo menos. Porque eu acho que hoje já consegui. De vez em quando, uma coisa me incomoda ali. Aí eu vou lá na internet, faço um expose de quem tá me incomodando. Garota. Falam que Eu canceriano amo. guarda rancor. A gente devolve. Ele habla mesmo. Eu acho maravilhoso essa coragem que você tem. Mas eu pago um preço, né? A gente sempre paga um preço por ser quem a gente é, né? Então, assim, eu pago esse preço. Pago o preço por falar demais, pago um preço por não deixar quieto, entendeu? Que muita gente vira pra mim e fala, você devia ter deixado quieto. E às vezes, no dia seguinte, eu penso, ai, nossa, devia ter ficado quieto mesmo, não precisava ter respondido. Mas quando eu vi também, a gente não é de ferro, né? Não tem como. Não tô tão blindado assim. Eu acho que dificilmente eu vou estar. Eu sou uma pessoa muito latina, muito emocional, entendeu? Então, assim, eu tenho um coração batendo que tá sempre querendo. E de vez em quando eu vou deixar também. Acho que faz parte de quem a gente é também. A gente ficar se moldando muito só porque eu tenho uma profissão, fala, me desculpa. Assim, no final das contas, sou eu comigo mesmo no meu travesseiro, sozinho. Então, acho que eu vou pagar esse preço, sim. Vamos falar de signo, porque você começou a curtir esse Uhum, assunto quando você fez o seu mapa astral. sim. Antes disso, não era um assunto no seu dia a dia ou era? Não era. Não era um assunto. Sempre foi assim, tipo, sempre esteve presente de alguma maneira, porque eu acho que a astrologia, para o público latino, ela é parte da nossa cultura, né? A gente teve Walter Mercado, ouvido por 200 milhões de pessoas nas rádios dos anos 90. Isso aí é um negócio que ninguém conseguia. Então,
Também existe um estudo que eu não vou saber dizer quem fez esse estudo, porque a jornalista não sou eu, mas tem um estudo que diz que os dois únicos assuntos que unem mesmo como interesse nas redes sociais os latinos é futebol e espiritualidade barra astrologia. Então, eu sempre tive isso da astrologia sendo me atravessando, mas aí quando eu entro no teatro, e no teatro, tudo que é espiritual, tudo que é chakras e maconha, etc. Tudo que tem isso, as pessoas se interessam. E aí a astrologia também vem nesse balaio. Aí um dia uma amiga minha falou: você precisa fazer seu mapa. Eu fiz, descobri que eu sou câncer, ascendente em câncer, lua em câncer. Aí todo mundo para quem eu mostrava isso, a pessoa ficava chocada. E eu ficava assim: o que isso quer dizer? Eu tô vendo o choque nas pessoas, mas é um choque bom, é um choque ruim? É grave, doutor, eu tenho quantos dias? E aí eu fui correr atrás para entender. Porque eu falei, não, eu sou curioso. Fui correr. Aí eu comecei a gostar. Porque eu comecei a me reconhecer. Eu tenho isso, eu tenho isso. Ah, você que tem lua em câncer, é assim, assim. Eu falei, pô, eu tenho isso mesmo. Eu comecei a me interessar, fiz o resto do meu mapa, né? Fui vendo, fui me interessando. Eu comecei a falar, nossa, será que isso bate mesmo? Mari, me passa aí suas informações. Deixa eu fazer o seu mapa. Eu fazia o mapa da pessoa, começava a falar para ela, olha, segundo o seu mapa, o que eu lia. Segundo o seu mapa, você é isso, 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 não sei o quê. E eu ia vendo as pessoas. Nossa, isso bate, isso não bate, isso não sei o quê. E eu comecei a usar os amigos. E quando eu vi, eu já era, mesmo sem trabalhar com isso, eu já era essa pessoa, esse jovem místico, que as amigas chegavam falando, cara, eu tô saindo com um aquariano. Será que eu devo fugir? Sim. Então Ah, era é? sempre eu a pessoa que é o quê? Aquariano deve fugir. Ah, sempre. Isso é a regra número 1 da astrologia. Aquariano, é relacionamento? Fuja. E você caiu, né? Ah, acontece, amiga, tá tudo Você é o bem. entrevistado hoje, não sou Não, mas não eu. tem problema, acontece. Vai que quem tá assistindo também já caiu, eu também já caí. O papinho é bom. O papinho é bom. E geralmente, quando o aquariano ele é bom mesmo, você só descobre que é golpe, às vezes anos depois. Que daí você para e fala, ih, do nada eu dei moral pra ele. Mas, quando eu resolvi levar isso pra internet, que eu resolvi começar a trabalhar com isso, que é quando eu falei, não, eu preciso que meu trabalho seja um pouco mais sério. E aí eu fui mesmo estudar, me juntar com astrólogos que já discutiam isso, porque daí eu queria fazer um trabalho que tivesse um aparato, tivesse toda uma preparação mesmo para que eu levasse informações corretas dentro da astrologia e, ao mesmo tempo, que se a pessoa ouviu aquilo que eu falei e ela fosse correr atrás para ter mais informações, ela ia perceber que eu dei para ela uma informação que é correta. É rasa, mas é correta. E a partir dali ela consegue se aprofundar. E aí, depois disso, aí sim, a astrologia virou uma maldição na minha vida. E deu super certo, né? Na Como toda internet. maldição, né? Boa, né? E é muito legal porque você fala de astrologia de um jeito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Porque é um assunto que, de certa maneira, também afasta muita gente. Se você é a pessoa do signo, dependendo da roda que você tá, você, lá vem o chato, vai chato, fala. Você sentiu um pouco disso? Dessa resistência de algumas pessoas? Ainda sente? Ou você não é aquela pessoa que chega falando de signo a toda hora? Não, na minha vida pessoal, pra falar de signo só se alguém puxar. E quando eu tô num date, né, numa coisa também, que é ótimo, né? Falar de astrologia, quantas pessoas já transaram graças a mim? Que ouviram um negócio eu falando num vídeo, a pessoa foi lá e só reproduziu o que eu disse pra conseguir ganhar, às vezes, um beijinho a mais, entendeu? Então, assim, eu uso isso a meu favor. É uma grande ferramenta que eu tenho a meu favor, para poder usar em momentos específicos, mas eu não sou o louco, eu era antes. Aí depois que quando eu comecei a trabalhar com isso, ficou meio cansativo pra mim. O meu trabalho já faz com que eu fale de signo. Eu vou falar de signo na roda dos meus amigos. Eu no momento de lazer, eu vou. Pra mim não fazia muito sentido. Então hoje eu sou mais tranquilo, mas eu já fui essa pessoa lida como chata por conta disso. E hoje na internet tem várias pessoas que têm bode de mim porque acha que eu me encaixo nesse lugar de jovem místico, insuportável e tal. Eu não visto essa roupa, mas tem gente que me encaixa mesmo. E faz sentido, porque a astrologia, quando você não acredita e a pessoa tá falando pra você de astrologia, geralmente quem gosta de astrologia gosta de falar, ela aí
você meio que tá pagando de burro pra pessoa, entendeu? Porque ela não acredita naquilo. É uma pseudociência, sabe? Ai, que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito, sabe? Que insuportável. Chato é você! Eu não tô batendo na porta de ninguém falando pra pessoa acreditar em astrologia, entendeu? Mas na internet isso mais me ajudou também, assim, o fato de eu trabalhar a astrologia com humor, sabe? Levar ela pra um lugar menos acadêmico do que as pessoas costumam levar a astrologia. Tanto é que esse era o meu medo, eu tinha medo da classe astrológica me odiar por eu não ser tão acadêmico. Mas rolou uma coisa legal dos astrólogos falarem, cara, é muito legal porque você tá fazendo uma coisa que a gente não consegue fazer. Porque quando você é um astrólogo mesmo, a astrologia é matemática, e matemática é muito chato, com todo respeito às pessoas maravilhosas que trabalham com matemática. É uma das coisas mais chatas do mundo, porque ela é exata, ela não te permite interpretações, etc. E a astrologia, ela tem isso também. Apesar de a astrologia permitir as interpretações, você chega nos resultados fazendo conta. Então você faz a conta para descobrir onde está Mercúrio e se ele está retrógrado, se ele está parado, se ele está andando. Entendeu? Você tem que fazer essa conta. Então é um trabalho chato. Você pede para uma pessoa que tem um trabalho chato explicar o trabalho dela, vai ser chata a explicação dela, não tem como. Agora, eu não faço esse trabalho. Entendeu? Eu sou só um comunicador. Então eu pego a chatice que estão sendo faladas na internet trazendo, vou mastigar e entregar para o público de uma maneira mais rasa do que eu ouvi, mas uma maneira que você consegue entender. Então você vai entender um pouco mais sobre a personalidade, os arquétipos dos signos. E aí, se você gostar, você vai ter que se aprofundar. É um começo de conversa, mas teve uma parte da sua resposta que me interessou. Você falou quanta gente já se deu bem por causa das suas informações de signos. Na de verdade, eu falei puxar quanta gente assunto. já transou. Eu usei Foi já essa transou? palavra, assim. Eu ia falar beijou, mas eu falei, será que foi beijou só? Não Não. foi. Mas Funciona tão bem deve ter beijado. Ah, funciona. que o negócio vai até, né? Ih, menina, se você que tá assistindo não usou astrologia ainda pra um date, pra um match, tá perdendo seu tempo. Mas é aí que eu quero chegar. Hum, Dicas pra quem tá assistindo hum. pra puxar o assunto num date. Pode escolher o signo que você quiser, mas eu tenho certeza que quem tá do outro lado também às vezes pode precisar de uma ajudinha. Cara, eu diria assim, você precisa saber duas coisas. Você precisa saber o signo da pessoa, o seu, minimamente onde bate e onde não bate, porque existe isso em todos os signos. E saber se a pessoa se interessa por astrologia. Porque se ela não se interessar, você vai cair no lugar do chato. Ah, eu saí com o menino, parou de falar de signo. Então, assim, você precisa saber. Se você tiver essas informações e a resposta for positiva, a pessoa ou ela gosta ou ela não liga muito, mas tá aqui de signo, é ótimo. Deboche Astral tá aí no YouTube, tem 400 vídeos que você pode entrar de puxar combinações, etc, pra pegar. Porque aí eu acho que nesse momento do flerte é legal você se apegar às coisas interessantes do signo da pessoa. Ninguém quer num date ouvir o outro falando mal de você. Então eu não vou falar assim, sair com uma Ariana e falar assim, Ariana é agressiva, né? Grossa, apressada. Tipo assim, não. Você tem que falar, nossa, arianos fortes, né? Corajosos, galera que vai. Você se sente assim também? Entendeu? Aí você faz uma entrevista. A gente que é acostumado a entrevistar é ótimo. Nos dates, saiam com entrevistadores, jornalistas, atores. A gente é maravilhoso, entendeu? Você vai se sentir no jogo. É assim mesmo. Mas eu acho que todo mundo tem essa capacidade, porque aí você pega os pontos positivos do signo da pessoa e você joga pra ela, e é lógico que ela vai se reconhecer. Se você falar os defeitos, um monte de gente não se reconhece. Eu passo por isso há anos na internet. Eu falo um monte de qualidade. Um monte. Ai, maravilhoso, seu trabalho é incrível, meu Deus, parece que você tem uma câmera na minha casa. Eu falo um defeito. Esse não entende de astrologia. Né? Claro. Esse aí não sabe o que tá falando. Eu falo, lógico, você não sabe o que tá falando, que você não tem terapia. Você não tá aceitando, o seu ego não deixa. Mas vem cá, e se você vai lá num date, dá tudo certo, tudo maravilhoso, beijo maravilhoso, sexo maravilhoso, conversa maravilhosa, e aí você vê o signo da pessoa e o seu e não é compatível nesse sentido. Pode acontecer da pessoa achar, acreditar tanto no signo e falar, agora eu não... Pode, inclusive eu seria muito incoerente se eu dissesse que... Já aconteceu com você? Essa semana? Você já, Ou não, na vida? Você já desistiu de um match bom porque o signo dizia que não era bom? Não é que eu desisti, entendeu? É que pra mim, eu acho que tem um lugar
que eu gosto da troca de afeto. Pra falar assim, né? Bem suave, no programa para todas as idades. Mas é isso, tipo assim, eu gosto muito da troca de afeto, de carinho. E pra mim ela é mais importante que o signo. Tem uma frase que eu vou dizer aqui, e aí se não puder depois o editor vai ter cortado, mas se o editor deixar, é ótima. Tem uma frase é, quando o pau está duro, foda-se o signo. Entendeu? E no final das contas, talvez seja isso. Eu nunca desisti de um match por conta do signo, mas eu começo a levar em consideração o signo e pensar no futuro. Então assim, tipo, é só um match, a gente só vai se encontrar, só tô beijando, a gente só vai transar? Ah, qual é o seu signo? Gosto de saber. Nunca aconteceu de eu descobrir o signo depois, entendeu? Eu gosto de saber, porque daí eu já lido com isso e eu tenho um caderninho onde eu anoto, tipo assim, qual era o signo da pessoa, etc. Eu sou uma menina de 12 anos, né? Sou eu. E aí só que eu já sei, assim, tipo assim, fiquei com o aquariano, foi ótimo. Eu faço, foi ótimo, mas assim, eu não vou mandar mensagem amanhã. Eu já sei qual é esse jogo, eu não vou mandar mensagem. Ah, eu fiquei com a Ariana, é maravilhoso. Eu penso, se ele não mandar mensagem é porque ele não tá afim. Então eu já vou. Louco, né? Eu devia fazer mais terapia, né? Você não acha? Nossa! Mas eu já vou, tipo, pensando. Então eu acho que é menos sobre dizer não e é mais pensar em para o que eu vou dizer sim. Entendeu? Então, assim, eu tô ficando com um sagitariano, é muito diferente de eu ficar com um libriano, é outra pessoa. Quer dizer, literalmente outra pessoa. Mas assim, é outra maneira de lidar. E a gente também não pode achar que a astrologia, ela define tantas pessoas. Porque senão a psicologia é uma palhaçada, senão a vida que a pessoa leva... As pessoas são muito diferentes. Então, eu sempre digo que apesar de eu fazer esse trabalho, que pode ser um desserviço, mostrando para as pessoas qual é a personalidade delas segundo o signo, eu acho que num match a gente tem outras coisas que são mais importantes. Então, assim, eu ficaria com um aquariano, mas eu não ficaria com uma pessoa que tem uma posição política oposta à minha. Entendeu? Então, pra mim, isso vale mais. Eu ficaria com um geminiano, mas eu não ficaria com uma pessoa que destrata garçom. Você entendeu? Então, eu tenho prioridades. Mas, no meio dessas prioridades, eu tenho alguns signos que eu vou deixar de fora. Ó, você Entendeu? falou de geminiano, o Reinaldo Giannichini esteve aqui e a gente conversou bastante sobre signo e ele falou que geminiano, pra É ele... que ele é escorpião, né? Imagina o Giannichini, o escorpiano querendo a sua alma e o geminiano que tem 48 pessoas dentro de uma só, entendeu? Imagina, muito difícil. Pra você, qual é o pior signo? Depende do quê? Então, assim, para relacionamento, aquário, sinto muito, sinto muito. Ah, gente, não, vai pro Greenpeace, vai, sei lá, bater panela, vai criar leis interessantes pro Brasil, sabe? Tem um monte de coisa que a gente precisa legalizar e que não é legal ainda, um monte de estrutura que precisa mexer. Vai fazer isso, não vai se relacionar com a gente, não. Se unam entre vocês e criem ONGs, criem a CUT, entendeu? Vai participar de um movimento. Aquariano, quando quer perder tempo se relacionando, eu fico, gente, isso é uma perda de tempo. Então, pra mim, relacionamento é esse. Mas, por exemplo, tudo depende do ambiente, depende da outra pessoa. E eu falar também que assim, o pior signo é aquário, é tão injusto, né? Sei lá, o carnal é aquariano. Você entende? Aí um homem que é um gênio, aí eu vou falar assim, não, o pior signo é o seu, entendeu? Acho que também, como a gente não tem como mudar o nosso signo, é muito... É muito injusto mesmo que eu dê na mão da pessoa uma bomba que ela não vai conseguir destravar nunca. E falar, você nasceu geminiano? Boa sorte. E pra muita gente, eu ser câncer, ascendente de câncer, lua em câncer, é uma maldição na minha vida e vocês estão certos. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, acho que assim, pra trabalho, por exemplo, Sagitário às vezes tem problema, entendeu? Áries às vezes tem problema em trabalho, porque tem que aceitar que tem gente mandando em você, entendeu? Para certas profissões, um signo vai se dar melhor, o outro. Então, acho que o mais importante é a gente se conhecer. Até porque eu não represento todos os cancerianos do mundo. Só pegando a astrologia, sem usar qualquer outra ferramenta, o mapa astral ele mostra que a gente é plural, que a gente é múltiplo. Então, assim, você é uma Mariana, mas você é uma Mariana tímida. Diferente da Xuxa, que é uma Mariana
Ou a Anitta, que é uma ariana extremamente extrovertida. E as duas têm o mesmo signo. Então é legal quando a gente também faz esse balanço, porque a gente descobre que a astrologia ela é tão profunda que essas brincadeiras que a gente faz, ai, todo geminiano, cara, qualquer generalização é burra. Até essa aqui que eu acabei de falar, entendeu? Mas eu tô curiosa, o que significa câncer, câncer, câncer? Metástase, né, amiga? Não tem como, é coisa ruim. É coisa ruim, entendeu? A vida Peguei pesado, foi pesado, vai ter que cortar. Me desculpa. A vida, ela é múltipla, né? É assim, cara, na real, as pessoas, quando eu falava que eu tenho essa junção, essa tríade, a galera sempre me botava muito medo. Ai, nossa, você deve ser uma pessoa extremamente família, sensível, chorão, melodramático. Elas estão um pouco certas. Mas, quando eu comecei a estudar, que eu percebi que muita gente se apega sempre aos defeitos, mas tem um lado muito bom de eu ter essa tríade canceriana. Ela me faz uma pessoa extremamente sensível. E sensível não é dodói. Sensível é de eu, de repente, encontrar uma pessoa e sem ela falar nada, às vezes eu já sinto que tem alguma coisa errada. Geralmente a gente é meio esponja de coisa ruim, entendeu? Mas assim, eu já sinto o que tá acontecendo, eu entro no ambiente, eu já percebo às vezes, tem gente que estava brigando aqui antes. Então essa sensibilidade que me ajuda, eu sou ator precisa ter essa sensibilidade, a gente que é artista precisa ter. Ao mesmo tempo, eu não sou só câncer com acidente em câncer e lua em câncer. Então assim, eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Quem tem Mercúrio em Gêmeos nasceu para se comunicar. Se eu falo que eu só sou canceriana, a pessoa talvez espere que eu esteja na minha casa, vendo os álbuns de família e pensando, ai, a vida era tão feliz antes. E eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que sou muito ligado, querendo coisa nova, porque eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Ao mesmo tempo, eu tenho Marte, Vênus e Leão. Então, isso também me tira de um lugar canceriano pobre de mim e me bota mais nesse lugar de eu tô aqui, tô no jogo, o que eu preciso fazer, ninguém vai lutar por mim, eu sou o meu próprio leão. Então, pra mim, o interessante, quando as pessoas colocavam muito esse peso, foi que elas me instigaram a provar que elas estavam erradas, entendeu? E no final das contas, eu consegui não provar que elas estavam erradas, mas provar que elas não tinham todas as informações. E eu acho que é isso que é interessante. Não tem como. Tudo bem, às vezes tem como. Mas assim, pra mim, não tem como você se aprofundar no estudo astrológico, de como é a astrologia, de onde veio, por que que a igreja proibiu, por que que os hips trouxeram de volta, qual é a onda que a gente tá vivendo hoje de astrologia que começou na pandemia. Não tem como você estudar e você não saber que é um estudo sério e que é algo que você pode até duvidar de determinadas interpretações, mas duvidar da astrologia é um negócio que, assim, eu acho que você tem que ter, assim, muita coragem pra estudar. Não é gente que, eu só ouvi falar do João Bidu. Não, você parou e estudou. Você tem que estudar, olhar pra mim e falar, isso tudo é mentira. Eu vou falar, então você tá falando que um estudo milenar que vem de gerações em gerações, é tudo mentira? Prova pra mim, entendeu? Não acreditar na interpretação é uma coisa, dizer que não faz sentido, É. garota, você tá vendo? Por isso que os astrólogos gostam de mim. Eu defendo a astrologia, você entendeu? Claro, óbvio. Mas vem cá, você usou a astrologia pra conversar com as pessoas na internet, mas obviamente as pessoas começaram a querer te ouvir sobre vários outros assuntos. Hoje você fala sobre tudo, e eu acho maravilhoso sobre a maneira que você faz isso, porque você realmente fala. Habla. Sobre todas as notícias que aparecem, você comenta e tudo mais. Como é hoje sentir que a sua voz é tão importante além da astrologia? A astrologia é o assunto, ela não resume quem eu sou. Ela é meu assunto. Por isso que eu nunca quis abraçar o título de astrólogo. Porque senão as pessoas iam me resumir num astrólogo. Falar, não, não sou um astrólogo. Eu sou ator e sou um comunicador. E quando eu comecei a trabalhar com astrologia, em paralelo, eu trabalhava como criador de conteúdo e editor do Quebrando o Tabu. Então, que era uma plataforma imensa ali em 2016, 2017, quando eu trabalhei lá. Era uma plataforma imensa que a gente chegava em 100 milhões de timelines brasileiras na semana. Era um negócio assim que é muita gente, era uma potência. Então a gente dentro, como é uma plataforma de direitos humanos, sempre foi um lugar onde, isso foi antes de eu começar a falar de astrologia, né, a usar como criação de conteúdo. Então eu já tinha esse meu lado de
achar que a gente que tá na frente da câmera, a gente que tá produzindo conteúdo, que a gente pode promover uma mudança social que é necessária, seja com relação aos direitos civis, seja com relação às minorias, ao meio ambiente, a tudo. A gente hoje vive uma ebulição de temas que estão aí, que todos são muito pertinentes. Então, quando eu decido falar de astrologia, eu já estava trabalhando nos bastidores, criando esse tipo de conteúdo, e assim que eu desponto na astrologia, ou quando eu estava bem no comecinho, o Quebrando o Tabu precisava que alguém falasse sobre as coisas, que alguém botasse a cara. E aí eu, mais uma vez, como uma pessoa parecida, falei: gente, hello, eu tô aqui. E aí eu fui e comecei. Então foi muito louco isso, porque no começo, ali em 2018, eu tinha muitos vídeos que viralizavam no Quebrando o Tabu, eu falando sobre direitos LGBTs, eu falando sobre o assassinato da Marielle, eu falando sobre coisas muito duras, pertinentes, relevantes. E aí a galera ia me seguir, graças ao Quebrando o Tabu, e via que eu tinha um canal pra fazer humor com astrologia, que não tinha nada a ver. E no começo eu tinha muito medo dessa divisão. Da galera da astrologia não saber lidar, da galera do Quebrando Tabu não saber lidar com a astrologia. Aí eu fiz assim, tá tudo bem. Porque eu sou isso, eu sou essa bagunça, eu sou uma caixa cheia de assunto. Não adianta você querer que eu fale de uma coisa só, isso não vai acontecer. E eu aceitei isso logo no começo e falei, quem gostar de mim vai ter que gostar disso. Se você só quiser ouvir de astrologia, não tem problema. No Deboche Astral eu só falo disso. Lá você não vai ouvir a gente, lógico. A gente faz os signos na terapia para defender que as pessoas façam terapia. A gente vai fazer o pai de cada signo. A gente vai falar de abandono paterno no meio. Entendeu? Assim, lógico, porque somos seres políticos, pulsantes, fazendo astrologia. Mas, se a pessoa me segue nas minhas redes pessoais, ela vai ver que é isso. Um dia você vai estar lá rindo. Ai, que besteira esse negócio do signo. E aí no outro eu tô falando sério de um negócio que aconteceu e que eu acho que é pertinente. Eu acho que eu sempre me dei bem, eu não vou ser hipócrita, isso sempre foi bom pra mim. Foi bom, porque todo mundo percebe que esse é o meu cerne. Várias vezes eu vou dar entrevista e a pessoa fala, nossa, eu tenho a impressão de que qualquer assunto que eu te jogue, você... Eu faço, então, sim, eu sou uma ótima pessoa pra conversar, entendeu? Eu sou uma pessoa muito antenada, eu fico ligado sempre, eu sei o que tá acontecendo, e aí eu vou atrás, aí quando o assunto é sério, aí eu vou ler mais matérias. Eu fui casado 10 anos com um jornalista que também me trouxe essa coisa de vai checar, vai descobrir. Então, o fato de eu ter isso só me ajuda no meu trabalho. Só me ajuda. Eu acho. Tem uma professora minha que ela falou, mais uma frase pra nós, que ela falou o seguinte: o especialista é a pessoa que sabe cada vez mais de cada vez menos. Porque você vai afunilando o seu pensamento e toda a sua pesquisa e você fica aqui. Quando como não sou um especialista em nada, eu sou uma pessoa que tá. Então, assim, astrologia é talvez o tema que eu mais sei, astrologia e arte talvez sejam os temas que eu mais sei. Mas os outros, hoje, por exemplo, eu apresento Pra Variar, que é um programa que passa na Dia TV, e é um programa de variedades. Então, assim, um dia a gente tá falando da doutora Deolane, no outro dia eu tô falando do Silvio Almeida, no outro dia a gente tá falando, lançamento da Anitta. Então, assim, são coisas muito diferentes. E como é que eu coloco a minha opinião dentro disso? Eu acho que todo mundo tem a ganhar, sabe, com isso. E é um super trunfo que eu tenho, né? Quantas pessoas podem dizer que, tipo, me bota um assunto que eu falo? Claro. Então eu guardo isso, que é isso. Isso aí tá meu currículo vitae, isso aí tá lá em cima, assim, ó. Fala de qualquer assunto. É um talento absurdo, assim. Eu saí da faculdade, eu dava palestra, amiga, e tinha palestra que eu tinha que dar sobre câncer de próstata. E eu dava. Como? E falava coisas muito sérias, relevantes, com dados, entendeu? Porque é isso que eu gosto. Você me dá um negócio na mão e fala, vai ter que pesquisar. Vamos embora. Que Que legal. curiosidade, né, o nome disso? E a sua experiência também de vida ajuda outras pessoas? Você chegou a falar que com 9 anos você passou por um processo de conversão sexual, uma terapia de conversão sexual. Por que você decidiu falar sobre isso e como foi falar sobre isso? Cara, eu assisti um documentário da Netflix, que eu esqueci o nome, mas é um documentário que fala exatamente sobre entrevistando pessoas que passaram pela terapia de conversão sexual americana e como essas pessoas lidaram depois. Então, teve gente que passou por essa conversão e
foi convertido, né? A pessoa, ela realmente acreditou que ela não era LGBT e que ela podia seguir a vida como hétero e bate no peito. E teve gente contando a parte violenta da coisa. Não que a outra pessoa também não tenha passado por essa violência, mas a leitura dela é outra. Quando eu assisti, eu me lembrei que eu já tinha vivido. Isso é uma coisa muito louca, né? Que às vezes os traumas, às vezes eles fazem a gente apagar determinadas coisas. Então eu lembrava que eu fazia terapia, que eu tinha feito terapia com 9 anos, numa família que ninguém fez terapia, numa família que ninguém tinha nem dinheiro, então como eles pagavam essa terapia? Fiquei assim. Mas pra mim era meio assim, botaram na terapia, eu fiquei assistindo, eu falei, gente, eu tenho isso. Aí falando, porque o psicólogo falava tal coisa, né? Vendo lá no documentário, eu falei, gente, chama Pray Away, é o nome do documentário. E aí eu falei, cara, eu tenho isso. Aí eu fui e questionei a minha mãe. Foi a pessoa que me colocou, né? Na verdade, foi mais o meu pai é falecido, eu fui, questionei ela. E aí, lógico que a minha mãe também não tinha tanta essa informação, porque tanto não tinha informação que me botou numa terapia de conversão sexual, né? Que é a coisa mais desinformada, é a pessoa achar que isso vai funcionar e ela querer que isso funcione, ainda é um outro problema. Mas daí, quando eu conversei com ela, eu falei, não, eu vou atrás, tipo, eu mesmo, na minha terapia. E eu comecei a conversar e descobrir na minha terapia o quantos traumas isso tinha causado em mim. Coisas tipo, se hoje eu cruzo a perna, é porque... Ó que besteira. Se eu cruzo a perna, é porque eu me libertei de algo que eu aprendi nessa terapia de conversão sexual. Que eu aprendi a ser homem. E o que que o homem faz? Senta de perna aberta. Entendeu? É isso que o homem faz. Esse é o jogo. Masculino é esse, né? Vou aqui, vou falar com você. Aí uma hora eu falei, gente, eu tenho 1,86 m. É muito estranho sentar assim, tipo, eu não tô confortável. E se eu fizer isso, eu fico lindo, aqui com uma mulher linda, entendeu? Eu tô aqui na postura, mas eu tive que me libertar. Eu não usava alguns tipos de tênis, porque era tênis de gay. Aí eu não usava. Eu, com 12 anos, engrossando a voz, 10, 11 anos, engrossando a voz, pra ninguém achar que uma criança de 11 anos engrossando a voz, que história é essa? Então, quando eu comecei a voltar e perceber, que eu falei, cara, eu acho que eu posso compartilhar essas minhas descobertas. Eu não compartilho descoberta pela metade. Eu espero sempre viver todo o processo para depois chegar e contar para o público, se eu for ligar uma câmera e falar, porque daí eu consigo responder essas perguntas. Senão, vai ser mais uma violência que eu vou ter que viver. Ainda não encerrei esse processo, aí a galera vai chegar. E aí, quando eu encerrei esse processo na terapia, que foi durante a pandemia, eu falei, vou falar sobre isso. E foi ótimo, porque várias pessoas já tinham passado por isso sem ter se dado conta de que aqueles jogos lúdicos que o terapeuta fazia quando era criança estava buscando algo que era mudar quem a pessoa era. Isso acontece muito mais entre homens gays. É afeminado e a gente bota na terapia para você ganhar uma masculinizada, entendeu? Então eu achei muito interessante, assim como quando eu falei de uma relação abusiva que eu tive, que eu tive uma relação abusiva em 2011 e eu só fui me dar conta dessa relação abusiva no meio da pandemia, quando eu, de repente, no meio da terapia, falei um negócio e eu pensei, cara, eu vivi uma relação abusiva e não sabia. Aí vou pra internet, termino o processo, vou pra internet, conta, eu vivi uma relação abusiva, eu sou um homem gay. Aí vários homens gays contam, eu também vivo isso. Então acho que o poder da influência é essa. É a gente poder abrir uma discussão que pode nascer de uma coisa muito pessoal, mas que também vai atingir muita gente. E essas pessoas que são atingidas, a gente não tem esse controle. Por isso que eu tenho uma preocupação de só abrir as coisas, só contar e conversar, quando eu consigo fazer isso de uma maneira super responsável, porque eu não posso abrir uma ferida sua sem saber o que fazer com ela. Entendeu? Então, se eu vou contar a história da terapia de conversão sexual, eu preciso, no final, falar para as pessoas, mas faça terapia, só que ela não serve para isso, eu preciso direcionar, se você teve problemas com isso, se você foi... Eu preciso dar esse gancho, porque senão, por que eu vou querer ser influenciador se eu não tô olhando para minha influência? É para fazer o quê? É para oferecer jogo de aposta? E enriquecer? É só para isso mesmo? Então, eu já posso morrer, né?
O quanto é muito corajoso você falar sobre isso e é muito responsável você falar sobre isso depois de todo esse processo totalmente íntimo. O quanto essa terapia de conversão sexual te afetou ao longo dos anos, na sua adolescência, e em que momento você deixou de repente, sentir culpa por ser quem você é? Cara, me afetou completamente, completamente. Então, são vários recortes, né. Eu venho de uma família muito conservadora, que não tinha dinheiro, então a igreja era tudo. Vim de uma cidade pequena e ainda passei por esse processo ali no começo da pré-adolescência. Então, quando eu entrei na adolescência, tudo me dizia que eu devia ser diferente do que o que eu mesmo naturalmente seria. Então, eu vivi um processo muito doloroso e muito violento de ter que mascarar muita coisa. E a maneira que eu arranjei de conseguir sobreviver a isso, porque tem muita gente que nem consegue sobreviver, tem gente que desiste na metade do caminho mesmo. A gente acabou de ter um caso de um menino que se suicidou exatamente porque estava nesse movimento, recebendo bullying na escola por ser LGBT e tal. Eu só consegui sobreviver porque eu encontrei no humor e na comunicação uma maneira de mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano interessante, entendeu? Na época era, apesar de gay, eu sou uma pessoa interessante. Então eu estava sempre tentando compensar, compensar, compensar. E isso me fez ser uma pessoa muito mais ágil, muito mais inteligente, muito mais competente, porque eu achava sempre que eu tinha que ser 5 vezes melhor para que a pessoa esquecesse a primeira página que ela leu, que é: esse menino é bichinha. Entendeu? Porque na época eu não era nem gay, né? Eu nunca tinha beijado um homem, nem sabia o que eu gostava. Mas é isso, é afeminado. E eu sempre falo que as pessoas elas descobrem antes que você é LGBT, entendeu? A sociedade descobre antes. Só que em vez dela descobrir e te ajudar a descobrir também, não. Ela descobre e já te encaixa no lugar de chacota. Então eu, como queria te sair desse lugar de chacota, fui usando esses artifícios todos. Aí, no final da adolescência, quando eu comecei a me descobrir mesmo como gay, que foi quando eu comecei a aceitar, que eu entrei naquela parte da adolescência de meus pais estão errados em absolutamente tudo, então eu pensei assim: "Ah, é? Eu vou beijar um homem. Vai ser ruim pra você, né? Eu vou beijar um homem". Aí beijei e fiz: acho que eu gostei. Gostoso isso aqui. Se eu beijar outro homem", porque eu beijei o primeiro homem, aí falavam eu falei assim: "Ah, não gostei. Não gostei a barba", sempre tem essa história da barba. Ah, Barbie, alguém falou: "Mas você só beijou um homem, você tem que beijar mais um pra saber". Aí eu fiz: "Então vou beijar, não, é 2 pra só pra a regra de 3, né, vamos ali fazer o segundo". Beijei o segundo, não gostei. Aí alguém falou: "Não, mas é que 2, você precisa beijar mais um". Aí eu fui e beijei mais um e tô até hoje, né, fazendo esse teste, né, parece que gostei mesmo, né. É, porque a sexualidade ela é muito natural. Então, se a gente não tivesse toda essa podridão da sociedade que tenta fazer a gente se encaixar no que é padrão, no que é o heteronormativo, o cisnormativo, etc., nessas normas todas, se a gente não tivesse isso, isso não seria uma pauta, entendeu? As pessoas simplesmente seriam. Então, se você é hétero, se você é gay, se você é pan, se você, qualquer coisa que seja, você simplesmente seria, e isso não seria um problema. E o que é injusto é que não é um problema pra todo mundo, isso só é um problema pra quem não é hétero nem cis. Então assim, pra quem é hétero e ouve a gente falando, eu sempre tenho que falar: "Cara, quando você precisou falar para os seus pais que você era hétero? Nunca. Quando isso foi uma questão na sua vida? Nunca. Quando que você olhou pra um amiguinho, amiguinha sua e você pensou: 'Não, eu não posso nunca demonstrar interesse porque eu vou sofrer na escola'?" Isso não acontece, não pela sua sexualidade, se você for hétero. Então, assim, pra gente é muito doloroso você perguntou quando é que eu tive esse clique, né. E assim, eu fui até então, tô testando. Beijo um, beijo outro, vou lá, faço uns negócios, né, que a gente começa a ficar mais velho, começa a se interessar um pouco mais, umas coisas mais um amor um pouco mais intenso, né. Aí, de repente, um dia eu tô conversando com uma amiga minha, eu já tinha 19 anos, tô conversando com uma amiga minha da faculdade, aí eu comecei a falar de um cara e eu não tinha me tocado que eu estava falando desse cara. Ai, meu, era Vitor o nome dele. Eu falei assim: "Ai, porque o Vitor, nossa". E aí a gente foi, e aí, nossa, aí ela olhou pra mim e fez assim: "Tá apaixonada, bicha?". Na hora que ela falou, eu? Mas a minha cabeça fez.
Eu estou apaixonado por um homem. Não é só uma fase. Será que eu sou gay? 19 anos. Aí eu fiz, será que eu sou gay? Meu Deus, será que eu. E fiquei pensando, e aí eu comecei a conversar com amigos meus que eram gays, e a falar com eles: como é que você descobriu que você. Como é que você. Aí eles começaram a me contar, e eu falei, cara, a minha história é muito parecida com a sua. Eu acho que. E aí foi indo assim, tipo, meio, tá, eu tô entendendo, então é isso mesmo, essa é a minha sexualidade. Eu posso parar de planejar que uma hora eu vou. Eu planejava, né? Que uma hora eu vou parar de beijar meninas e meninos e vou casar com uma mulher. Vou ser feliz, vou ter filhos, vou. Entrar com a minha mãe na igreja, sei lá, né? Viver tudo isso. Aí nessa hora eu falei, acho que os planos vão ter que mudar. Ainda posso viver isso? Talvez, mas não vai ser uma mulher que vai entrar comigo não na igreja. Quer dizer, quem entrar é minha mãe, né. Enfim, aí eu comecei a cogitar mais isso, assim, e eu sou um ser humano que eu sou muito inconformado. Então quando eu percebo que, assim, tipo, quando eu sempre defendi muitos outros. Os outros, eu nunca gosto, até marquei que uma coisa que a gente tem em comum, que me irrita muito, que é a injustiça, né? É ver que pessoas estão sofrendo coisas que não merecem, ou pelo menos não merecem na minha ótica. E aí eu comecei a ser essa pessoa pra mim mesmo. Falei assim, não, não, então, se eu não posso aceitar tudo que eu tô aceitando até agora, porque até então as pessoas faziam chacota de mim, mas eu achava que elas estavam erradas. Quando eu descobri que elas estavam certas, que tipo assim, sim, você tá mexendo com um gay, eu não vou aceitar que você mexa comigo, porque isso é quem eu sou, e quem eu sou não se mexe. Segura meu brinco. Entendeu? Então, foi nessa hora, então, meu clique, ele já veio numa coisa tipo assim, não, agora eu sou, e logo em seguida meus pais já, tipo, descobriram de uma maneira horrível, mas na hora que eles descobriram, eu já sentei com eles e falei, isso é o que eu sou, vocês vão ter que lidar com isso. E isso, falar em voz alta isso pra mim foi muito forte, porque eu tava falando pra mim mesmo. Você vai ter que lidar com isso. Você é gay numa sociedade homofóbica. Você vai ter que lidar com isso, irmão. Não tem o que fazer. E a partir desse momento, eu fui de não gay pra gay demais da conta. Entendeu? Pra tipo assim, não, eu sou gay mesmo. Se você me perguntar, eu sou gay. E aí, aos poucos, eu fui querendo sair dos armários. Então, assim, eu trabalhava num lugar que eu não podia falar que eu era gay. Aí eu saí desse lugar. Falei, eu não vou ficar trabalhando aqui. Eu vou pra um lugar que eu. Aí eu tinha grupos de amigos que eles eram homofóbicos. Não vou mais ter esses amigos. Não vou mais. Se a pessoa quiser gostar de mim, ela vai ter que gostar do jeito que eu sou. Comecei a me libertar. Até chegar hoje, onde volta que isso não é uma questão pra mim mais. Entendeu? Entrou tanto, eu já tô tanto que assim, não é uma questão. E falar sobre isso, onde quer que seja, sei lá, acabei de fazer a transmissão do Carnaval na Globo, 50 milhões de pessoas assistindo, e eu completamente gay, na frente de 50 milhões de brasileiros, um quarto do Brasil, que é o país que mais mata LGBTs do mundo, tava vendo essa imagem. E pra mim isso é ótimo, porque eu não tô fazendo isso mais de propósito. Já foi uma época que eu fazia de propósito. Hoje eu tô sendo eu. Se você quiser lidar com isso bem, bem. Se não quiser, a terapia sempre tá te esperando. Você falou sobre entrar na igreja com a sua mãe. Você cresceu na igreja também. Como que é a sua Cresci. relação com religião hoje? Traumas. Traumas, muitos traumas. Não consigo lidar. Ai, quando alguém chega, um papo, eu super respeito, nunca vou ser a pessoa que vai. Eu não retruco, sabe? Eu não acho que ninguém tem que sair de religião nenhuma. Eu posso odiar a sua religião e eu não vou falar absolutamente nada. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas dentro da religião que elas escolhem ou que elas foram levadas a escolher. Mas a minha relação com a religião é péssima, é péssima. A minha relação com espiritualidade por muitos anos foi péssima porque eu ligava a espiritualidade com religião. Eu achava que era tudo a mesma coisa, que estava no mesmo balaio. Quando eu comecei a entender que não, que aí eu comecei a cuidar mais de espiritualidade, que daí foi quando a astrologia também começou a entrar na minha vida. Mas hoje, pra mim, eu não tenho nada, eu não frequento nenhuma religião, eu não vou, tipo assim, minha avó morreu, vai ter a missa de sétimo dia, me desculpa. Não estarei presente, entendeu? A não ser que você faz muita questão que eu esteja presente? Não. Então, eu não vou estar presente não, assim. Fico aqui cuidando do vô, enquanto vai todo mundo quer ir. Alguém precisa cuidar do vô, deixa que eu cuido então, porque eu não sou, eu não acredito. Eu não vou entrar num lugar, primeiro, eu não vou frequentar lugares que acham que eu não devo existir. Entendeu? Porque pra mim é incoerente. Eu chego, volta, 50 milhões de pessoas. Eu chego na frente dessas milhões de pessoas, sendo super gay. Aí pra ir pra igreja, eu vou parecendo um homem hétero pra não sofrer nada, falar.
Cara, eu tenho que ser coerente, né? E ser coerente é muito difícil. Então, a minha relação com a minha religiosidade é péssima. Eu acho que é algo que, com os anos, eu posso ir trabalhando, entendeu? Posso ir vendo como me abrindo. E aí, quem sabe, né? Agora que a gente tá caminhando pro fim do mundo, às vezes eu me apego a alguma coisa, aprendo uma oração, um negócio aí. Mas, assim, e eu não. Eu tenho um problema também em me relacionar com pessoas que são muito religiosas. Assim, independente da religião. Se você é muito religioso, você tem muitas obrigações, não, porque daí eu tô de preceito, tem que fazer. Cara, eu super respeito. Mas eu não vou conseguir me relacionar com você, porque vai chegar um momento em que isso vai ser uma questão. Porque a religiosidade, quando a pessoa tem muita, ela é parte muito importante da vida da pessoa. Então, se eu não vou compartilhar de você um pouco disso, eu sei que isso vai nos afastar. Porque vai chegar uma hora que eu vou querer te questionar dessa religião. E não vai ser justo pra ninguém. Então, só deixa o dinheiro na cômoda e vai embora. Sabe assim, tipo, vamos transar e acabar? Não tem porquê. Então, resumindo, é uma relação péssima, né? Traumas, né? O quanto mudar pra São Paulo te fez bem nesse sentido? E por que você quis vir pra cá? Mudar para São Paulo é um sonho de 9 a cada 10 LGBTs do interior de São Paulo. Entendeu? Então a gente olha para São Paulo, eu ainda ali em 2005, eu adolescente, olhava para São Paulo e eu via assim uma cidade onde, ai, parece que você pode ser qualquer coisa, porque o interior de São Paulo, ele tem uma vibe que é um pouco, parece que eu tô sempre sendo vigiado por alguém. Então, em algum lugar sempre pode ter alguém que é amigo da minha mãe, e aí, se essa pessoa comenta com outra, você fica falado. E eu sou muito disruptivo pra isso, assim, tipo, eu sou muito inconformado, sabe? Pra, tipo, ver gente falando de mim ou ver gente se juntando pra falar de outra pessoa. E eu sou o tipo de pessoa que chega batendo palminho falando, vai cuidar da vida de vocês, sabe? E aí eu queria muito vir pra São Paulo. E eu, decidi que eu ia vir. Eu tinha vários amigos também LGBTs, que a gente nem se conversava sobre ser LGBT e a gente já era, e a gente foi descobrir anos depois que todos nós éramos. Então, no nosso grupo de escola, tinha a nossa panela inteira do fundão, que eram 10 LGBTs numa sala de 40 pessoas. Então, assim, 10 LGBTs, um quarto das pessoas ser LGBT numa cidade pequena como Caçapava, entendeu? Numa escola que só tinha uma sala para cada turma, é muita bênção, né? A gente já se conversava, vamos para São Paulo, vamos para mudar. E aí eu comecei assim, vinha para cá na Bienal do Livro, já dava uma olhada. Aí, vai ter um evento tal, não sei o quê. Tinha uma amiga minha que já morava aqui em São Paulo, aí eu vim aqui visitar ela e já dava uma, mas nunca fazendo nada como gay, mas observando a cidade e essa efervescência da cidade. Quando eu mudei pra cá, lógico que eu tinha uma desculpa, né? Não vou falar pra minha mãe, mãe, vou mudar porque eu quero ser gay. Não. Essa mulher já teve problema, né? Então vamos mudar devagar. Falei, não, vou estudar. Vou estudar, vou fazer teatro, vou fazer coisa. E vim pra cá estudar. E logo de cara, eu acabei conhecendo pessoas e atravessando no meu caminho, aí eu não sei quem atraiu quem, sabe? Mas acabou que eu tive no meu caminho pessoas LGBTs muito interessantes, que já eram muito descoladas, é uma galera mais paulistana, que já estava acostumada, e que foi abrindo a minha cabeça, foi me levando para os lugares, eu fui me encontrando, eu fui mudando meu estilo, eu fui mudando as coisas, as referências que eu tinha, referências musicais, eu fui mudando tudo. Então, assim, de 2007 que eu venho para São Paulo, até ali 2014, foram 7 anos onde eu mudei completamente, completamente. Tem gente que eu mostro fotos de adolescente, a pessoa fala, nossa, mudou o ator, né? Parece Avril Lavigne, morreu, foi substituído. Porque pra mim fez toda a diferença. São Paulo é uma cidade cheia de problemas, lotada de problemas. Mas é a maior cidade da América Latina. É uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Então, é o tipo de lugar que, se você não tiver a diversidade aqui, você não tem lugar nenhum. Então, era um lugar onde eu já vim para uma cidade que abraça a diversidade um pouco mais do que o restante do país, e além disso, eu consegui me infiltrar em meios onde a diversidade ela era
aclamada. Então, quando você entra no teatro, o teatro sempre gostou da diversidade, ele sempre falou sobre isso, sabe? Então, eu tava no lugar certo, na hora certa, de repente vem 2013, a gente começa a elencar pautas políticas e colocar elas à frente, e eu já estava no teatro, então eu já estava discutindo isso, e aí de repente eu me vejo no meio das manifestações, e aí isso começa a me interessar, e eu que sempre, né, nessa coisa que eu tava falando, me descobri como gay, então eu vou falar, e de repente eu olho e falo, cara, eu posso falar por outros gays também, porque a gente que é LGBT sofre, não é não, galera? Sabe? Então, pra mim, São Paulo é uma cidade que eu odeio e é uma cidade que eu amo. Então, assim, eu odeio essa cidade, não tem uma praia, não tem um negócio, as pessoas só trabalham, você não consegue ver seus amigos porque ninguém tem tempo, porque todo mundo tá esgotado. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade onde eu consigo ser eu. Eu consigo ser eu fui acolhido por ser eu. Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou falar que eu não gosto? Entendeu? Eu falo assim, não, eu amo estar aqui. Eu amo essa cidade que tem uma noite muito interessante, sabe? Você tem rolês que você consegue ir encontrar várias pessoas que são como você e poder trocar com essas pessoas. E eu não tenho a menor saudade de como era viver no interior. Tipo assim, não, não, que isso? Já faz muito tempo, faz quase 20 anos, mas não, o quê? Ah, mas você nunca pensou em voltar? Eu, pra quê? Vou fazer o quê? Me desculpa, eu vou voltar pra quê? A minha vida é outra. E eu passei fome em São Paulo. Quando eu me mudei pra cá, eu não tinha ajuda de ninguém, porque meus pais não podiam me ajudar. Então, assim, eu literalmente passei fome. Eu só tinha uma refeição decente por dia e era um macarrão instantâneo com ovo. Essa é a refeição decente do dia. E mesmo assim, eu preferia estar aqui do que estar num lugar, num conforto da casa dos meus pais. Fala, não, não existe conforto maior do que você se sentir em casa dentro de quem você é. Isso pra mim é conforto. É olhar pra mim e falar, eu tô bem dentro dessa pele. Então, eu posso estar passando fome? Posso. Assim como eu posso estar comendo no maior restaurante, no mais caro de São Paulo, como hoje eu tenho acesso. Mas esse conforto que eu tenho de olhar pra mim e falar, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Isso pra mim é uma coisa que São Paulo me trouxe, entendeu? E é tão bonito te ouvir, porque hoje você não só tá em São Paulo, como você é uma voz importante, não só em São Paulo, no país inteiro. É uma influência, são 6 milhões de pessoas, você disse, te acompanhando. Bonito, Lindo. solteiro, vivido, interessante. Parece Solteiro. solteiro. Destaque. Ah, sempre deixa, né? Às vezes uma pessoa tá assistindo, quer ir lá, @Vitor de Castro, mandar um biscoito. Por que não? A pessoa pode estar me ouvindo. Nossa, ele é tão interessante, sim. Você tem que ver sem roupa. A tatuagem, gente, a gente já tem essa Pô, informação, poxa tem, vida. tem. E agora eu tô querendo fazer uma outra tatuagem que é mais escondida pra eu ter o que mostrar só pros mais. Ah, Entendeu? algum spoiler? Não, porque eu não tenho ideia, mas quem sabe um negocinho assim na polpa da bunda, sabe? Um negocinho assim que eu vá me arrepender depois? Já se arrependeu? Já. De fazer tatuagem? É. Já, já. Mas tatuagem é um grande rolê, porque eu tenho tatuagens que eu não faria hoje ou que eu penso em cobrir, mas ao mesmo tempo, a gente que tem muita tatuagem também entende que o bom de ter um monte de tatuagem é que elas viram parte do seu corpo mesmo. Quando você só tem uma tatuagem, ela ganha um grande destaque. Então tem gente que assim fez uma estrela no ombro, que teve o seu auge. Estrela no ombro. Aí a pessoa fez, ela só tem essa. Com certeza essa pessoa se arrepende. E aí ela só olha pra ela, ai, que se eu não tivesse. Agora, pra cobrir também, vou cobrir com o quê? Que vai ficar enorme aqui no ombro. Então, assim, eu falo, cara, não tá gostando de uma tatuagem? Faz um monte em volta. Gostei dessa dica. Que daí, aquela tatuagem que você não gosta, ela vira só parte do desenho ali. Só que parar depois é muito difícil. Muito difícil. Aí realmente é uma porta de entrada aí difícil, sim. E vem cá, falando sobre o mercado de influência, antes da gente pular pro nosso ping-pong aqui, porque eu tô amando essa conversa, mas você falou um pouco sobre os jogos de tigrinho, aposta, e você tem uma influência muito responsável, como você explicou pra gente já, e isso é tão importante hoje em dia. O que mais te incomoda nos influenciadores hoje em dia e nessa vida que você leva? O que mais me incomoda é que muito influenciador esquece que toda profissão tem o seu ônus. E muito influenciador tá fingindo que não sabe que ônus é esse. Então, se a gente pegar só pela palavra, você é um influenciador, e eu viro para esses influenciadores e pergunto: você está influenciando o seu público a fazer o quê?
e eu jogo essa pergunta, e a pessoa não consegue me responder, porque assim, beleza, eu quero mostrar meu dia a dia, eu quero mostrar o dia a dia da minha vila, o dia a dia do meu bairro, o dia a dia da minha casa. É ótimo, quer mostrar? Ótimo, mas você está mostrando e você quer público, você quer ter milhões de pessoas. E você quer que essas milhões de pessoas engajam para que você possa vender mais publicidade e ganhar mais dinheiro. Ok. Essas milhões de pessoas, o que você está oferecendo para elas? O que ela está oferecendo para você é muito claro. Like, visualização, tá lá dando tá lá assistindo a live e apertando para subir os corações, tá mandando lá, super chat no YouTube, tá ótimo. O que ela tá te entregando, a gente sabe. O que você tá oferecendo para esse público? Que troca vem sendo essa? Então, se é um influenciador onde o grande nicho da vida dele é mostrar que ele tem uma vida multimilionária e carros de luxo e mansão, num Brasil tão desigual, onde a imensa maioria do seu público nunca vai nem ter uma casa própria, você falar que você tem 5 mansões, você vai chegar aonde com essa história? Você está gerando no público uma ansiedade, você está gerando no público uma sensação de fracasso enorme, que a pessoa nunca vai conseguir ser o que você é. E a maioria desses influenciadores, eles adoram bater no peito para falar que eles vieram de baixo, o que é pior, porque daí você também está contando para esse público pobre que ele é só se esforçar. E aí você tem o Brasil, por exemplo, que tem milhões de pessoas que se consideram influenciadores no Brasil. A gente tem mais influenciadores no Brasil que dentistas. A gente tem mais influenciadores que advogados. A gente tem um número enorme de gente que acha que a grande solução da vida é criar conteúdo e fazer sucesso, porque é assim que ele viu fulano, fulano, fulano acontecer, sem saber que fulano, 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 fulano estão ganhando milhões para poder abrir um aplicativo e mostrar na sua frente, fingir, e às vezes é gravação de tela, fingir que está ganhando dinheiro com aquilo para fazer com que você aposte o seu suado dinheiro e perca esse dinheiro na esperança de que você vai ter uma vida melhor. Então, eu acho que essas pessoas, esses influenciadores, essas pessoas da mídia que fazem esse tipo de trabalho, além de ser um grande desserviço, eu acho sim que todas deviam ser presas. Eu acho que a gente devia prender essas pessoas, para que o público também perceba que essa pessoa ela estava fazendo algo ilegal. E mesmo que não é ilegal, eu acho que a gente tem que começar a discutir o que é imoral dentro disso. O que assim, só não é sensato. Por que você está ostentando essa vida? Por que você está falando assim com o seu público? Como se assim, não, é muito fácil ser eu. Desculpa, não é. E pra gente que faz um trabalho tão responsável dentro da criação de conteúdo, dentro da influência, pra gente é muito difícil. É difícil ser responsável, é difícil ser coerente, é difícil escolher, eu vou fechar essa publi ou não vou fechar. É difícil você ver um tigrinho batendo na sua porta e falando, eu te pago 2 milhões de reais se você fizer isso, isso e isso por um ano, e você dizer não para 2 milhões de reais. Não é porque hoje eu posso comer num restaurante mais caro, não sei o que quer dizer que 2 milhões de reais não faria toda a diferença na minha vida. Tipo assim, com certeza faria toda a diferença na minha vida. Mas vai fazer mais diferença ainda na vida de pessoas que podem perder o pouco que elas têm para que eu ganhe, para que eu consiga ostentar mais. Então eu vou fazer com que o público perca dinheiro para que eu possa ir para Maldivas? Que tipo de gente eu sou? Que tipinho, sabe? O quão escroto eu tenho que ser para fingir que isso não acontece, para fechar os meus olhos. Ah, não, gente, joga quem quer, jogue com responsabilidade. Me poupe. Me poupe. Essas pessoas que têm milhões de seguidores no Brasil, elas sabem qual é a faixa monetária desse público. Elas sabem que as pessoas nunca vão ter acesso àquilo. Então, por que você está mostrando como se fosse uma coisa fácil? Uma coisa é você mostrar, olha, gente, eu consegui comprar uma casa, eu consegui fazer isso, consegui dar uma casa para minha mãe. Pô, é legal, são vitórias da vida. Isso aí é uma coisa. Você mostrar a vida toda muito luxuosa e ostentando e colocar no público essa pulga, essa vontadezinha de também ter a mesma coisa.
como se fosse possível. Assim, você não é burro nem inocente. Então, se você tá fazendo isso, você sabe, mesmo que seja no fundo, mesmo que seus amigos todos estejam fazendo isso, você tem que saber. Então, eu acho que, para além do que eu acho sobre esses influenciadores, eu acho que a gente, como sociedade, tem que começar a transformar essas pessoas em chacota. Eu acho que existe uma urgência da gente em levar a sério o que essas pessoas fazem, mostrar para essas pessoas que existe lei no Brasil, que existe justiça e que existe um pensamento político por trás daquilo que ela está fazendo. A gente tem que levar isso a sério, mas ao mesmo tempo mostrar para o público dessas pessoas que essa pessoa é uma chacota, que essa pessoa é daqueles personagens que a gente via no programa do Ratinho e que a gente sabia que a pessoa não era para ser levada a sério. É uma grande piada, só que é uma piada que está fazendo com que milhões de brasileiros fiquem endividados. É uma piada que está fazendo com que pessoas percam o dinheiro suado que ela tem para pagar as contas básicas, porque ela tem a esperança de melhorar de vida. Se eu tenho 200, eu aposto 200 para ganhar 300. Só que eu posso perder esses 200, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem, na minha opinião, se você falar, se eu tivesse esse poder, eu proibia toda essa merda. Eu proibia. É bet, é casa de aposta, é joguinho. Eu proibia. Eu, se me deixasse, se eu tivesse esse poder, eu proibia e falava, saiam do Brasil. Saiam. Não proibiram o bingo? Não proibiram o jogo de azar? O jogo do bicho não é proibido? Então, assim, por que que você tem isso proibido com a lógica de saber o que isso pode causar na população, mas os joguinhos de aposta você deixa, como se fosse brincadeira? Aí você vê aqueles vídeos que vira meme, da criança que gastou R$ 600 no cartão da mãe, lá apostando, porque a mãe não desabilitou um negócio que a criança ficou apertando e apostando. Isso só é graça pra gente que tá vendo. Agora, pra essa mãe, às vezes R$ 600 é tudo. Tudo. Então, assim, a gente vai continuar lidando com isso como se não fosse um problema social, como se o Brasil não fosse hoje o top 1 dos países do mundo que mais tem gente se endividando com esses jogos de aposta. A gente vai continuar fingindo que isso não está acontecendo, a gente vai continuar dando nosso like para esses influenciadores, achando que eles estão certos, e também vai continuar deixando que isso aconteça? Fica aí o questionamento, né? Maravilhoso. Bom, vamos pro nosso ping-pong, então? Vamos. Vamos lá. Qual é um grande sonho que você já realizou? Trabalhar no BBB. O seu maior desafio agora? Trabalhar no Momento. BBB. Não, mais um, né? Meu maior desafio agora é conseguir me manter dentro de coisas que eu conquisto. Conquistar foi um desafio, mas agora tem coisas que eu conquistei que eu preciso manter. E isso pra mim é bem desafiador. Uma lembrança da infância que te faz sorrir? O que me faz sorrir? Quando eu fui no Parque da Mônica, que eu tive que comprar aqueles almanacão, e aí veio um negócio que você destacava e ganhava uma entrada, e eu lá no interior fiz meu pai juntar dinheiro pra me trazer, e aí vim pra cá e realizei um sonho de criança. Isso aí foi bom. A gente tem a mesma idade. O Parque da Mônica, gente, era Ai, uma coisa. ele foi um negócio, meu Deus do céu. Sim. Maravilhoso. Uma trend que saturou? Você reparou que eu tô. Ai, não, gente. Ai, olha, trend de música, Acorda Pedrinho. Ai, nossa. Pra mim, assim, na terceira pessoa eu já não quero mais ver. Sua maneira favorita de relaxar depois de um dia agitado? Uma é. Meu Deus do céu, meu pai. Como não sair daqui preso como doutora Deolane? Uma maneira de relaxar depois. Cara, adoro deitar no sofá com os meus cachorros. Eu adoro. E deixar que eles me lambam como se não fosse me passar nenhuma doença. Quantos? Doenças? Cachorros. Cachorros, dois. Dois vira-lata, sendo que uma é uma vira-lata prefeita da Coitada Holândia. Sabe esses vira-latinha bem pequenininha assim, caramelo, uma carinha de dó. Eu olho pra ela, toda a minha negatividade vai embora. E eu olho, abraço ela e faço, você é melhor que tampar o umbigo com esparadrapo. Eu amo. Tenha cachorros, adote cachorros. E caramelos ainda são assim,
Meu Deus. Vitor, obrigada. Adorei conversar Gente, com é um você. ping-pong super rápido. É super rápido. Ah. Pois é, eu adorei te ouvir, ficaria te ouvindo por horas e horas. Se você também teve essa sensação depois da conversa, por favor, onde as pessoas podem te encontrar? Cara, @Vitor de Castro, tô sempre lá, né? Principalmente no Instagram. Instagram é minha plataforma, né? Onde eu boto mesmo, a minha opinião é lá. Mas tô em todas as plataformas, todas as redes sociais, fazendo muito trabalho. Também dá pra me ver todos os dias lá no Pra Variar, que é um programa de variedade da Dia TV, todos os dias, 4 horas da tarde, ao vivo, das 4 às 6. E também pelo mundo, né? Que eu sou meio assim, tipo, é difícil não gostar de mim, porque você vai me ver em vários lugares diferentes. É carnaval, é BBB, não sei o quê, porque eu adoro. E adorei estar aqui com você. Eu acho você, assim, uma jornalista competentíssima, assim, além de ser uma mulher linda, carismática, simpática, uma pessoa muito inteligente. Então, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. E o dia que você fizer teatro, eu acho que, assim, o Brasil não tá preparado pra essa Ai, atriz. gente, quem sabe? A gente conversa sobre isso depois. Tá bom. Obrigada, foi um prazer. Prazer é Muito meu. sucesso. E é isso, gente. Toda quinta-feira tem episódio novo do Na Palma da Mari a partir das 8 da noite. Semana que vem tem mais. A gente se vê. Um beijo.